sempre, seja muito bem-vinda. Então, o tema que eu escolhi para a nossa live de hoje é janela imunológica. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Tem dúvidas sobre esse tema? Se você tem dúvidas sobre esse tema, já vai falando por aqui, já vai deixando suas perguntas. Eu vou começar a falar sobre esse tema, mas de tempos em tempos eu paro aqui para poder responder as dúvidas. Eu vou começar dando uma introdução ao tema para as pessoas entenderem, né? Então, assim, só para a gente entender o que é essa janela imunológica e o que não é essa janela imunológica. A gente fala muito sobre esse termo, né, janela imunológica, como as pessoas falam sobre isso no Instagram, e eu vejo muita postagem errada sobre esse tema, né? Por isso que ele acaba trazendo confusões, porque quem não para aprender sobre isso, de fato, pega só aquela pincelada, aquele post no Instagram, fecha o conceito naquilo e acaba não fazendo críticas a respeito desse tema e aí acaba ficando confusa. Então, assim, a gente fala muito sobre essa questão da janela imunológica, que seria um período onde a pessoa está mais apta a desenvolver tolerância aos alimentos que ela começa a conhecer do que apta a desenvolver alergias. Então, isso ocorre logo na fase da introdução alimentar. Então, a gente diz que a fase da introdução alimentar é a fase da janela imunológica, então a fase em que o corpo está ali pronto, reconhecendo diversos antígenos diferentes, porque imagina, o bebezinho estava ali desde que nasceu até o 6º mês, só no aleitamento materno exclusivo, só mamando leite materno, não conhecia outros alimentos, ele ia recebendo antígenos alimentares, né, todas as proteínas que estavam presentes ali no leite materno, mas elas chegam de uma forma diferente, né, porque a mãe já consumiu aquilo, ela digeriu, absorveu aquilo, foi para o sangue dela, foi para o leite, foi para o bebê digeriu, então chega de uma forma diferente, mas quando o próprio bebê começa a comer, novas proteínas vão chegando, e aí é aquela fase, então, que o corpo está assim, oi, olá, muito prazer, seja bem-vindo, olá, muito prazer, seja bem-vindo, né, os nossos soldados ali, porque a gente tem, no nosso intestino, a gente tem ali a nossa parede intestinal, né, que tem as suas células ali do epitélio intestinal, e a gente tem a absorção dos nutrientes por ali, e logo abaixo tem um sistema imunológico, que ficam ali os soldados que vão dizendo quem pode passar, quem não pode passar. Porque imagina, se nós absorvêssemos tudo, iríamos acabar absorvendo até o que não seria adequado, né? Como vírus, bactérias, micro-organismos, algo que pudéssemos fazer mal. Então, o sistema imunológico fica ali de prontidão para decidir quem passa, quem não passa. E essa fase da janela imunológica, então, é essa fase em que os soldados estão todos apostos ali, fazendo todo esse reconhecimento. E o ideal, né, o que ocorre, não é nem o ideal, o natural, é que ocorra a tolerância oral. Porque a gente precisa dos nutrientes para nos nutrir. Então, num processo natural, os soldados vão dizendo, oi, olá, muito prazer, deixa eu tirar uma foto sua, seja bem-vindo, né? Pode entrar e nutrir esse corpo. Mas em algumas situações, às vezes esses soldados reconhecem alguns antígenos como vilões e falam, opa, peraí, esse aqui não. Aí tiram uma foto daquele vilão, avisam todos os soldados falando, olha, se esse vilão voltar aqui, vamos fazer uma reação, vamos atacar, vamos fazer barulho aqui. Então, vem as respostas alérgicas, né? Então, a gente fala que essa fase da janela imunológica, ela é especialmente, então, aí, durante a fase de introdução alimentar, tá? Então, basicamente é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais nessa live, e é muito importante a gente entender melhor sobre essa janela imunológica, como que ela funciona, qual é o período dela, como é que é isso, o que a influencia, enfim, para que a gente possa, de fato, orientar corretamente isso, sem que a gente faça
terrorismos nutricionais, sem que a gente crie mais ansiedade nos nossos pacientes. Então, o nutricionista que tem segurança para orientar uma introdução alimentar, entendendo que é janela imunológica, entendendo esse conceito, ele consegue dar um suporte para a família sem causar mais medo nela, né? Porque as famílias, quando a gente começa a falar com mães de bebês, pais de bebês, medo é uma das palavras mais frequentes que a gente ouve durante a consulta, porque os pais têm medo de causar algum mal para o bebê. Eles têm medo que o bebê tenha alguma reação, que ele sofra, que ele chore, que ele tenha dor, que ele tenha cólica, que ele tenha desconforto, que ele tenha qualquer coisa, né? Que ele não tenha um sono bom, enfim, os pais têm medo que piore o seu refluxo, que ele tenha algum desconforto mesmo gastrointestinal, tudo isso já deixa os pais apavorados. Imagina pensar ainda em reações alérgicas mais graves, aí é motivo de pavor para os pais. Então, o nutricionista que atua especialmente com alergia alimentar, ele precisa saber sobre esse assunto. Ele precisa dominar esse assunto. Ele precisa dominar as alergias alimentares para que ele possa atender com segurança, tá? Então, vou começar a falar sobre o tema em si. Cris, depois você só me dá um toque se você tá por aqui ainda, que aí mais tarde eu te chamo se você estiver disponível, tá? Eu sei que você ia estar na rua, esse horário é o horário que as minhas alunas buscam o filho na escola, fica tudo uma loucura, né? Mas eu falei para ela que ela podia tirar as dúvidas dela ao vivo, por isso que eu estou já convidando para participar se ela quiser. Bom, então vamos falar sobre essa questão da janela imunológica. Primeiro a gente precisa contextualizar isso daí, falando um pouco das questões históricas, né? Como é que era antigamente. Antigamente era assim, quando se pensava... obrigada, Cris. Quando se pensava em alergia, em introdução de novos alimentos, essa fase de começar a oferecer os alimentos sólidos para os bebês, já está em casa amamentando e assistindo, que bom, Cris, obrigada, joia. Então, assim, antigamente, quando se pensava nessa fase da introdução alimentar para os bebês e se pensava em alimentos que são considerados potencialmente alergênicos, as orientações sempre eram de adiar a oferta desses alimentos, justamente pelo medo de causar reações. Era como se fosse assim, sabe, pensar, não, esses alimentos são muito fortes para o bebê, não é para oferecer agora, falando em termos leigos, era mais ou menos isso que eles pensavam. Então, aí eles falavam, por exemplo, não, ovo não deve ser oferecido tão cedo para o bebê, peixe não, só depois dos 3 anos de idade, leite e derivados só depois de 2 anos de idade. Ficavam pedindo sempre para atrasar a oferta de trigo, de peixe, de frutos do mar, de ovos, enfim, às vezes de trigo também. Então, sempre pensando assim em atrasar. Até que veio uma pesquisadora que fez uma publicação colocando isso em xeque. Porque com base em algumas pesquisas que eles foram fazendo em modelos animais, né? Eu não sei se todas eram com ratos ou se eram algumas com ratos, outras coelhos, porque eu não olhei todas essas revisões, mas era baseado em modelos animais. Eles levantaram essa hipótese, era uma hipótese teórica, ainda chamada aí de janela imunológica. Então, a hipótese era de que se a oferta dos alimentos potencialmente alergênicos fosse feita entre os 4 e os 6 meses de vida do bebê, era isso que eles pensavam, por volta dos 4 até por volta dos 6 meses, seria um período melhor para que aqueles soldadinhos que eu comentei falassem, não, tudo bem, isso daqui é bem-vindo, pode passar. Mas eles colocavam um alerta, isso aqui ainda é uma teoria e
ela pode ser influenciada por diversos fatores. Que fatores seriam esses que eles destacaram nessa publicação? Um deles seria se o bebê está sendo amamentado ao seio materno ou não. Então, porque a gente sabe que a presença do leite materno, a oferta do leite materno, o próprio aleitamento materno, ele faz com que o bebê tenha uma microbiota intestinal mais saudável. Então, ele prepara o intestino do bebê para receber novos antígenos alimentares durante a fase da introdução alimentar. Há uma diferença entre o intestino do bebê que recebe fórmula infantil e o intestino do bebê que recebe leite materno. Então, eles falaram, olha, mas isso também vai depender se o bebê recebe leite materno exclusivamente ou não e se ele estará sendo amamentado no momento dessa introdução. Esse era um dos pontos, ou seja, eles já levantavam a ideia de que tinha uma influência aí da microbiota intestinal em relação ao desenvolvimento das alergias. Outro ponto que eles falavam, né, então, que dependia aí dessa colonização, eles falavam mesmo, que depende da colonização do intestino do bebê. Porque se era um bebê que tinha nascido de um parto cesárea, que tinha tomado antibióticos, que tinha sofrido aí algumas interferências na sua microbiota intestinal, talvez a resposta fosse diferente. Então, ia depender da integridade da barreira intestinal do bebê, se ela estava num ponto também maduro o suficiente, íntegro o suficiente, para sim responder com uma tolerância oral e não com uma resposta de alergia alimentar. Outro ponto que eles falavam que influenciaria essa janela imunológica seria qual alimento estaria sendo oferecido e em que dose e com qual frequência ele seria oferecido. Eu vou abordar um pouco mais sobre isso ao longo dessa live. Olha, gente, essas lives são imperdíveis, viu? Lives aula. Eu realmente abro o jogo aqui com vocês, eu falo mesmo. Então, eu vou falar profundamente aqui sobre essa janela imunológica. Então, já estou colocando esses pontos, olha. Então, tem toda essa influência da microbiota intestinal, né? Sobre esse processo de tolerância oral, né? Tolerância aos alimentos que vão chegando e tem influência aí de qual é o alimento que está sendo oferecido, em que dose e em qual frequência. Esses eram os principais pontos de destaque, entre outros que eles falavam que poderiam influenciar, então, esse processo. Mas, enfim, até então era só uma teoria. Até então, a gente ainda não tinha confirmação, não tínhamos testes em humanos, pesquisas científicas em humanos, que viessem confirmar essa teoria. Até que começaram a surgir as primeiras publicações. Então, a ideia de atrasar a oferta dos alimentos potencialmente alergênicos, ela permaneceu até os anos 90. Mas aí, em 2008, se não me engano, foi essa primeira publicação da Susan Prescott, que é uma alergista australiana, que falou, olha, eu acho que tem essa janela imunológica. E depois, se não me engano, foi em 2013, a primeira publicação, algo assim, ou seja, é algo relativamente recente. Então, começaram a surgir as primeiras publicações onde foram feitos reais testes para verificar se essa teoria fazia sentido. Então, nessas publicações que começaram a testar essa teoria, geralmente, eles dividiam os pacientes em grupos. Então, um grupo que ia receber a oferta dos alimentos potencialmente alergênicos precocemente e a outra que ia receber mais tardiamente. E aí eles iam acompanhando esses grupos para depois de um determinado tempo verificar quem que desenvolveu mais alergias. O grupo que introduziu rapidamente, né, mais precocemente aquele alérgeno ou o grupo que atrasou a oferta daquele alérgeno. E assim foram surgindo as publicações e a maioria foi confirmando a hipótese da janela imunológica. A maioria foi vendo que nos grupos em que os alimentos eram inseridos, aquelas pessoas, aquelas crianças desenvolviam menos alergias alimentares do que aquelas crianças que atrasavam a oferta, né, o consumo desses alimentos.
né? Porque elas não tinham recebido essa oferta tão cedo. Assim, então, isso começou a ser revolucionário, começou a mudar, então, toda aquela ideia de que deveria se atrasar a oferta dos alimentos potencialmente alergênicos. Então, isso foi por terra. Então, diversos estudos foram surgindo e aí ficou muito claro que não é para atrasar a oferta dos alimentos potencialmente alergênicos. Isso ficou bem claro na literatura, né? E foi, então, é o que a gente vê na prática. Mas essas confirmações, essas evidências científicas robustas, elas não aparecem com todos os alimentos potencialmente alergênicos. O que a gente tem mais certeza, que tem bastante estudo que confirmou que não precisa ser adiada a oferta, que vale a pena oferecer logo no início da introdução alimentar, é o ovo. Ovo é um alimento em que a gente não adia mais a oferta. A ideia é, começou a introdução alimentar, já pode oferecer ovo. E não precisa ser naquele esquema de, começa com um pouquinho da gema e depois a clara. Não, pode oferecer o ovo muito bem cozido, mas sim, pode oferecer o ovo para a criança. Claro, se ela fizer parte de uma família que come ovos, né? Não precisa fazer isso com uma família de criança vegana, por exemplo. Né? Se a família toda é vegana, eu não preciso dizer, olha, você tem que oferecer ovo para o seu bebê, porque isso é importante por causa da janela imunológica. Não, eu não preciso fazer isso. Mas se for de uma família que consome ovo normalmente, a gente pode pedir para oferecer ovo para o bebê. Outro alimento que também tem evidências científicas fortes para dizer que sim, ele pode ser oferecido a partir da introdução alimentar é o amendoim. Especialmente com base nas pesquisas que foram feitas no Reino Unido, nos Estados Unidos, em que a gente tem a alergia a amendoim como um problema de saúde pública. Lá, a alergia a amendoim é muito frequente e geralmente as reações são IgE mediadas, que são aquelas que a gente sabe que são reações graves, que são reações imediatas, que têm potencial de serem fatais. E lá muitas crianças são alérgicas a amendoim. E então, para evitar que essas crianças tenham realmente reação e possam vir a ter uma anafilaxia por conta de uma exposição acidental ao amendoim, lá tem sim a preocupação de oferecer precocemente o amendoim para a criança. É claro que não o amendoim inteiro, porque a gente tem que respeitar também as questões fisiológicas, né? A criança não consegue consumir nada duro, então geralmente eles oferecem o amendoim em forma de pasta de amendoim, ou outras formas, né? Talvez triturado, farinha de amendoim, enfim, para que essa criança então tenha contato com esse alimento. Mas para os demais alimentos potencialmente alergênicos, não há evidências científicas robustas suficientes que determinem qual é a melhor fase, a melhor idade para oferecer leite de vaca, trigo, soja, castanhas, frutos do mar, peixe. A gente não tem evidências científicas robustas o suficiente para a gente dizer qual é a idade exata que precisa oferecer esses alimentos, tá? As evidências, elas são mais fortes para ovo e amendoim. Porém, o que fica claro é que não há motivo algum para adiar a oferta de alimentos potencialmente alergênicos para as crianças que estão num contexto de uma família que consomem esses alimentos habitualmente. Então, a criança ela pode consumir a mesma alimentação da sua família. Então, se a família consome frutos do mar, ela vai consumir frutos do mar. Normalmente, não precisa adiar. É claro que toda oferta de alimento vai ter que ser numa textura adequada para a criança, conforme a idade dela, tá? Essa é a ideia. Agora, eu quero pedir para a Cris participar e fazer a pergunta dela. Eu vou chamar a Cris rapidinho, vou responder as perguntas dela, depois eu volto para explicar um pouquinho mais, mas eu acredito que a dúvida dela vai trazer aí voz para a dúvida de muitas pessoas. Eu ainda não avancei tanto no tema porque eu quero responder a dúvida da Cris. Cris, eu vou tentar te mandar um convite para você participar. Deixa eu ver se eu consigo.
Se você quiser também tentar mandar, ai, vou conseguir sim. Mandei o convite, Cris, vê se você recebeu. Ah, só virar a câmera. Ah, que linda! Muito obrigada! Ai, gente, olha que delícia! Live com participação super especial. Participação em todas as aulas, em todas as lives. Cris, tudo bem? Obrigada, viu, por topar participar. Por favor, se apresente aqui, né, para quem está nos assistindo ou quem vai assistir depois a reprise dessa live. Meu nome é Cristiane Veríssimo, eu sou nutricionista e sou mãe de 3. E o meu caçulinha é esse aqui, que é o Arthur. E ele está com 6 meses, está fazendo a introdução alimentar. Eu também tenho a Bela e o Alex. O Alex ele veio por adoção. Ele veio com leite de mamadeira, né? Com leite artificial. Chegou para mim com 1 mês, mas chegou a receber leite do peito também. E a Bela, ela hoje também tem 4 anos, os dois têm 4 anos, porque eles chegaram juntos, só de forma diferente. E a Bela, ela teve alergia ao leite. E que eu fiz restrição de leite durante a amamentação, fizemos testes durante vários períodos da vida e com 3 anos é que a gente fez os testes finais e realmente ela não apresentou mais a alergia e hoje ela consome. Nem ela nem o irmão fazem uso de leite de vaca puro, mas simplesmente porque quando a gente apresenta, eles não se interessam, mas consomem alimentos que tenham a presença do leite de vaca. Então, consomem bolo, consomem biscoitos e tudo mais. O Arthur, que está com 6 meses, ele nasceu e ficou na UTI na primeira semana de vida por conta de esforço respiratório. Mas não foi tubado, não fez medicação. Porém, lá não havia o banco de leite, mas não tinha como ele consumir leite doado. Ele precisava do meu leite. Então, como eu não tinha, porque fui um parto cesárea, ele chegou a fazer uso de leite artificial. E a gente, quando retornou para casa, ele amamentou, chegou a fazer normalmente uma mamadeira por dia e tal. E depois ficou só no leite de peito mesmo. Agora eu retornando ao trabalho, eu continuo a tirar o leite, mas eu não consigo ter uma quantidade suficiente para o tempo que eu fico fora. Então a gente fez a introdução novamente do leite que ele havia feito no início. E ele apresentou os vômitos em jato, e dessa última vez, inclusive, com diarreia com muco, não sangue, mas muco, e apresentou e precisou fazer uso de medicação. No caso, até foi bromoprida para aliviar os sintomas. Com o uso da medicação, aliviou, mas aí a gente suspendeu o leite e o leite artificial normal. A gente está fazendo uso de leite artificial especial quando há necessidade. De qualquer forma, apesar dele ter essa alergia, que agora a gente está atrás do gastro para fazer uma avaliação melhor em relação a isso, que a gente até conversou na última aula a respeito, na introdução alimentar, ele já fez testes de alguns alimentos. O ovo foi o primeiro que a gente fez, a aveia, que inclusive ele adora feijão com aveia misturada, e do camarão. E ele não apresentou para nenhum desses alimentos por enquanto. E aí, durante lá o grupo, a gente surgiu a questão da relação do camarão com o ácaro,
né, da proteína ser a mesma em ambos do alérgeno, ser o mesmo tanto no ácaro quanto no camarão. E aí eu fiquei, caramba, nesse caso, como que a gente vai trabalhar? E por incrível que pareça, hoje eu aproveitei e vim ouvindo o módulo 10 que você havia falado lá, e realmente isso tudo que você falou faz parte. Foi realmente a introdução do módulo 10 falando sobre a parede intestinal, sobre as alterações que podem existir, a importância do prebiótico e probiótico para a melhora dessa flora. Então, ali eu consegui entender bem. E por acaso, a pessoa que estava voltando comigo, a menina que trabalha comigo, ela é alérgica a ovo. A gente sempre conversa sobre isso porque ela tem uma alergia grave até a ovo, de contato, e chega a ser até do contato. E ela falou que fez vários testes e tal, e ela tinha comentado comigo que não apareceu para ela no exame sanguíneo, no IgE, a alergia ao camarão. Aí ela falou assim, eu não sei porque ela falou assim, eu sempre comi camarão, mas das duas últimas vezes que eu comi camarão, eu tive inchaço da língua, inchaço da bochecha, e acabou que eu fui ao alergista para fazer uma avaliação em relação a isso. Aí ela, o que eu achei estranho é que deu negativo para camarão e deu muito alto para ácaro. E aí hoje eu comentei com ela, eu falei, Thaís, aconteceu isso, isso, isso. Aí ela falou, Cris, achei a minha alergia, é por isso que deu alto para ácaro. E aí surgiu mais uma dúvida, porque eu falei, gente, deu negativo para camarão e deu alto para ácaro. Tudo bem, o ácaro alto a gente já considera a relação com o camarão, mas e aí deu negativo camarão? Aí já seria a minha segunda pergunta. Uhum. A primeira E era você em relação à mandou sobre. apresentação. A gente estava discutindo sobre esse assunto lá no grupo, e aí você falou, gente, mas você comentou, né, sobre o outro caso, que falaram assim, mas falaram para não oferecer camarão, e você disse, mas não é melhor oferecer na janela imunológica? E aí você falou um período, não foi que você falou? 6 a 9 meses. Pois é, aí é sobre E isso que eu agora quero falou 4 a esclarecer. 6. Oi? E agora você falou 4 a 6. Então, é sobre essas questões que eu gostaria de esclarecer. Eu vou começar esclarecendo sobre essa questão do período e depois Uhum. eu falo sobre o risco de reatividade cruzada, essas questões do camarão com ácaro, tá? Que aí é do nosso módulo 9. O módulo 9 tem toda a explicação sobre essa questão aí do ácaro e do camarão. Então, Uhum. falando sobre essa questão da janela imunológica. Na teoria inicial que eu estava comentando do artigo, você está me ouvindo bem? Tá me Tô. ouvindo? Deixa eu só Tá. olhar aqui. Eu Se... achei que eu estava com fone, depois eu vi que meu fone não estava ligado, então agora eu estou sem o fone. E o outro eu nem sei onde está agora. O meio que tava desligado. Peraí. Agora, acho que Agora agora o meu vai. tá ouvindo? Tá Sim. ouvindo bem? Então ótimo. Então, assim, sobre essa questão do período da janela imunológica, eu acho bem legal esclarecer isso, e eu agradeço a pergunta, eu sabia que era isso. Porque as pessoas sempre colocam isso. A janela imunológica é um período que vai dos 6 aos 9 meses, onde a gente precisa oferecer todos os alimentos potencialmente alergênicos. E aí, assim, pega essa frase, Sim. apaga. Apaga essa frase. Esquece ela, Uhum. tá? Ela não é a frase correta. Não é assim. Então, primeiro ponto. Tá. Vamos voltar lá para a teoria da Susan Prescott. A teoria era que um período de janela imunológica iria mais ou menos entre 3, 4 meses até 6, 7. Esse era o período que ela achava que era o melhor ali para a oferta dos alimentos potencialmente alergênicos. Mas aí, quando a gente vai para a nossa prática, né, do que foi sendo feito mesmo, vários períodos de janela foram sendo testados nos diferentes estudos que foram sendo publicados. Esse, por exemplo, que é do amendoim, eles ofereceram o amendoim, fizeram a introdução entre 4 e 11 meses, tá? Então,
assim, não dá para a gente fechar o período e falar que vai só dos 6 aos 9 meses. É melhor a gente botar em mente assim, ó, durante a fase de introdução alimentar, quanto mais diversificada for a dieta, melhor. Não tem por que odiar a oferta dos alimentos potencialmente alergênicos, mas não é uma coisa da gente fechar a ideia e falar assim, olha, deu 9 meses, acabou, fechou a janela, pronto, acabou. Quer ver um exemplo de que a janela não fecha? Eu sempre falo assim, por exemplo, com que idade você comeu lixia pela primeira vez? Você já comeu lixia? Eu não tô te ouvindo agora. Eu não tô te ouvindo, cara. Sim, adulta, já adulta. Sei Isso, lá, acho você que eu fez tinha a uns mesma 30 anos. lixia? Não. Entendeu? Então é isso, a janela não fecha. Quantos alimentos novos, né? Imagina, se a gente for viajar, vai para outro país, vai para outra cidade, vai para outros lugares, a gente vai comer ainda alimentos novos que a gente nunca comeu. Então não quer dizer que a janela feche, tá? Primeiro ponto, assim, que é muito importante a gente falar isso para a gente conseguir deixar as famílias menos ansiosas, porque senão elas ficam desesperadas, porque tem que introduzir os alimentos antes dos 9 meses para aproveitar a janela imunológica. Não é essa a ideia. Tá? Então, apaga esse período de 6 a 9 meses, porque ele só serve para trazer ansiedade para as famílias. O que a gente tem que pensar é assim, nesses estudos, eles foram testando os diferentes períodos, né? Inclusive, alguns sugerem introdução, fizeram testes de introduzir alimentos aos 3 meses para o bebê. Só que isso era um teste para avaliação de uma teoria e tal, para avaliação disso, né? Se ia dar certo essa janela imunológica. Agora, a gente tem que pensar que durante a introdução alimentar é a fase que o bebê está aprendendo a comer, ele está aprendendo a interagir com os alimentos, levar até a boca, lidar com aquilo na boca, engolir. A gente precisa respeitar os sinais de prontidão, os sinais fisiológicos dele, né? Dizendo que ele está pronto ali para comer. Respeitar as texturas de acordo com as condições dele comer. Então, a gente tem que também ter em mente da importância que é a manutenção do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Então, se a gente atropelar essas teorias, que são tão mais importantes, que é de respeitar os sinais de prontidão e valorizar o aleitamento materno até o 6º mês, e a gente olhar só para a alergia, a gente vai desrespeitar isso. E vai começar a querer introduzir alimentos para o bebê a partir dos 3, 4 meses, como alguns desses estudos até mostraram que foi interessante. Mas Aqui a no gente meu tem que pensar. caso, no meu caso, a intenção da introdução desses que eu te falei foram justamente porque fazem parte da nossa rotina. E Joia. como, por exemplo, o meu marido comprou, eu ia consumir, ele ia consumir, meus filhos de 4 anos iam consumir, aí a gente pensa, e se for ao toque? E se for a simples fato de estar ali fritando do lado dele, ou fazendo do lado dele? Então, como é um alimento que a gente consome com uma certa frequência, então o ovo, a aveia, então os demais, por exemplo, o amendoim é muito raro da gente consumir aqui, então a gente não corre assim para apresentar. Seria Perfeito. esse o pensamento, então, né? Tá certíssimo, Cris, porque é exatamente isso. Então, assim, a gente não precisa oferecer antes dos 6 meses. Eu acho que a gente tem que valorizar, né, tudo que a gente sabe aí da importância do aleitamento materno exclusivo até essa idade, tá? Aí, a partir do 6º mês, é exatamente como você está dizendo. Se é algo que faz parte da rotina alimentar da família, e se essa criança vai começar a consumir isso habitualmente, a gente pode oferecer. Agora, se é algo que ele vai apenas comer uma vez e depois vai ficar um tempão sem comer, não precisa pensar nisso. Então, por isso que aí é o outro ponto. Então, falando da janela, né, o período, vamos colocar a partir do 6º mês, eu acho que não precisa ser antes disso, e aí pode ser até 1 ano ou até um pouco mais. Os países, por exemplo, onde a gente mais vê alergia a frutos do mar, a introdução de frutos do mar, e olha que lá a base da alimentação, por exemplo, ali na parte da Indonésia, sabe? A base da alimentação ali são os frutos do mar, né? São várias pequenas ilhas, eles comem muito isso.
E ainda lá, as crianças começam a comer frutos do mar depois de 1 ano de idade. Né? E não é isso que faz a alteração de ser mais frequente a alergia a esses alimentos nessa população, tá? Então, não precisa correr para oferecer isso até os 9 meses. E, principalmente, se não for do hábito da família, a gente não precisa oferecer. Por que que quando é do hábito da família a gente deve oferecer? Por quê? As crianças, por exemplo, que têm mais chance de se tornarem alérgicas, por ter pai ou mãe com algum tipo de alergia, qualquer tipo de alergia, elas... Então, assim, essas crianças que já têm um potencial genético para serem mais alérgicas, elas já podem, né, ter uma tendência maior de desenvolver alergias alimentares. E as crianças que têm dermatite atópica, especialmente, elas têm mais chance ainda de desenvolver alergia alimentar, porque às vezes o contato com a pele pode ocorrer antes do contato por via oral, e isso já pode sensibilizar, já pode fazer com que a pessoa desenvolva anticorpos contra aquilo, né? E aí, às vezes, ela desenvolvendo anticorpos contra aquilo já aumenta a propensão dela, de fato, desenvolver a alergia. Então, como a gente quer que ela consuma primeiro pela boca e não pela pele, a gente já se preocupa logo em introduzir esse alimento, né, o quanto antes na vida dela. Tá? Justamente como você está falando, poxa, aqui a gente come muito, então já tem história aí de alergias na família, né? Eu acho que é importante sim oferecer. Então, a teoria está correta. Mas a gente precisa só dizer para as pessoas que não precisa ser até os 9 meses, pode ser até 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho, não tem problema, tem que respeitar aí essa fase de introdução, tem que ser de uma forma mais leve, mais natural, conforme, né, o hábito ali mesmo do que a família vai comendo. E não precisa ser exatamente toda a lista de alimentos potencialmente alergênicos. Por exemplo, leite, não ficou claro que precisa oferecer leite nessa idade para evitar alergia ao leite de vaca, porque para evitar alergia ao leite de vaca, a gente tem que evitar fazer o que aconteceu aí com o seu bebê, que teve que, infelizmente, consumir fórmula infantil na maternidade. O ideal seria leite humano, leite materno ou leite humano, né? Porque essa oferta nos 3, 4 primeiros dias de vida do leite, essa sim predispõe muito o desenvolvimento de APLV. Mas nessa outra fase, que é da introdução alimentar, a gente não tem essa preocupação de ficar oferecendo alimentos com leite, achando que isso vai evitar que ele desenvolva alergia ao leite de vaca. Porque não é bem essa fase que as crianças costumam desenvolver as alergias, né, ao leite de vaca. Né? Então, é super importante a gente definir isso, que não é um período fechado, entre 6 e 9 meses, ele pode ser estendido, e não é necessário oferecer todos os alimentos potencialmente alergênicos. Agora, é importante não adiar, caso eles façam parte do hábito alimentar da família. Entendi. Aí, o que é bem importante, porque às vezes eu tenho famílias que moram no interior, que não consomem frutos do mar, que não consomem peixe, não consomem camarão, e aí elas ouvem falar essa teoria, às vezes ouvem no Instagram, elas mandam mensagem desesperadas, falando, ai, como é que eu faço? Porque eu preciso oferecer o camarão, porque meu filho vai fazer 9 meses, e eu falo, não precisa. E aí tem um outro ponto que eu queria falar, que era lá daquela teoria que dizia que depende da dose oferecida para a criança e da frequência com que essa proteína é oferecida. Porque o que a literatura também deixou claro é que essa teoria de que oferecer o alimento nessa fase seria algo protetor, vai depender se o alimento for oferecido e mantido. Agora, se ele só for oferecido uma vez e depois não for oferecido mais, a gente não tem garantia de tolerância oral. Entendeu? Tanto que, por que a alergia a frutos do mar acaba ocorrendo mais em adultos, a alergia a castanhas acaba ocorrendo mais em adultos? Por quê? São alimentos que, para algumas pessoas, eles consomem muito esporadicamente. Às vezes só come frutos do mar quando vai para a praia, ou só come castanhas no Natal, né? E se coincidir
com um período em que a pessoa está por algum problema, com uma maior vulnerabilidade ali no seu intestino, porque tomou antibiótico, porque teve uma infecção, porque teve algum problema ali que mexeu, teve uma desbiose importante, que mexeu com a sua permeabilidade, aí de repente consumiu aquele alimento de uma forma que não foi bem digerido, às vezes junto com uma bebida alcoólica que aumentou a sua absorção, aí de repente aquilo chega no organismo de um jeito e o organismo já tinha esquecido de tolerar, porque ele já não consumia isso há um tempão. Aí, de repente, ele, opa, isso aqui é um vilão. E aí desenvolve alergia a esses alimentos. Então, a manutenção da proteína na dieta, ela é importante para a manutenção da tolerância oral. Então, uma coisa que, assim, uma palavra que você usou, que eu evito usar, e falo muito para os alunos evitar usar, é a palavra teste durante a fase de introdução alimentar. Porque isso é um ponto que eu gosto bem esclarecer. Eu falo assim, introdução alimentar não é teste de provocação oral. Não são repetidos testes de provocação, porque às vezes as pessoas ficam com isso na cabeça, do tipo, aí vou testar a melancia, vou testar a laranja, vou testar o tomate, vou testar o camarão, vou testar o peixe, vou testar o ovo, aí foi tudo bem, não sei o quê. A gente tem que tirar um pouco esse peso do teste, porque senão a gente fica caçando reações. Porque teste de provocação oral, que é, né, o nosso padrão ouro ali de identificação das alergias, é algo que a gente faz assim, a gente dá e, no caso, o médico fica ali observando se realmente vai acontecer alguma coisa, vai, examina a criança, e isso não pode ser trazido para a introdução alimentar, porque senão a gente dá e fica ali, né, examinando, olha, tira a roupinha, deixa só de fralda, fica caçando, depois vasculha o cocô, fica acordada para ver se o bebê vai dormir bem, e a gente não quer que a introdução alimentar tenha esse peso, a gente quer a leveza da introdução alimentar, que é você entender que é um processo natural em que a criança está aprendendo a comer, e que às vezes ela não vai nem levar o alimento até a boca, né? Então a gente, assim, evita tirar esse peso dessa É uma palavra. apresentação como qualquer outra, né? Exatamente isso. Então, a gente tenta tirar o peso, inclusive, do alimento que é potencialmente alergênico, já tem aquela fama de mal, sabe? Falo, não, gente, apresenta. Porque a mãe fica assim, mas o que eu tenho que observar? Eu falo, gata, relaxa. Que se tiver alguma reação, você vai perceber. Não fica caçando a alergia. Né? Oferece e relaxa. Não fica só pensando nisso. Então, é essa a leveza, sabe? Que eu acho que é importante que a gente tente trazer. Então, assim, né, já conseguimos esclarecer bastante, assim, essa coisa desse conceito que eu venho tentando quebrar, porque como as pessoas têm muitas questões prontas, e aí eu vou falar... a gente que atua na internet, né? Eu trabalho com marketing digital também, porque tenho a minha equipe que faz o marketing digital, porque eu trabalho com cursos online, mas a gente sabe que eu já trabalhei com outras pessoas e já vi outras pessoas, não é o caso da minha equipe, a equipe é formidável, mas a gente sabe que existem pessoas que ficam assim, fala para o profissional, você precisa postar com frequência, olha, eu vi esse assunto aqui, eu acho que ele é legal, e já monta a postagem para o próprio profissional e já faz. E aonde que esse profissional do marketing descobriu isso? Vem no Instagram de outras pessoas. Então, ele vê que aquilo é um assunto que está em alta, ele vai, pega aquele conteúdo que ele pegou do Google ou do Instagram de alguém que é famoso, ele fala, pronto, vou replicar. E aí isso começa a se tornar verdade, porque está todo mundo replicando. E aí, quando eu vejo essas publicações, eu falo assim, você podia compartilhar comigo a referência que diz exatamente isso daí? Não tem. Então, essa é a diferença de você, né, e das outras meninas que estão no curso, porque vocês estão se tornando referência em alergia alimentar, vocês estão estudando com base numa evidência científica forte, vocês têm acesso aos artigos, a gente aprende a ler, criticar esses artigos, então a gente vai se tornando referência, e aí quando a gente fala de alergia, a gente fala com propriedade, a gente fala, não, peraí, esse assunto eu vou te explicar melhor. E a gente vê que é riquíssimo em material, né?
É. Tanto que, e aí você vê, quando Riquíssimo coloca as material. dúvidas, eu falo, gente, olha, vai lá no artigo tal, no módulo tal, e aí lê depois essa referência aqui que eu acho que vai esclarecer bem a sua dúvida, depois a gente conversa. E é muito engraçado, porque vocês já voltam assim, do tipo, eu assisti a aula, agora eu entendi. É, é muito gostoso a gente poder, né, se apropriar, se sentir segura para ajudar as outras famílias, né? É isso, e você aí ainda na introdução do seu bebê, que acredito que agora, depois desse bate-papo, até vai ser mais leve, mais tranquila, né? Pensando nisso. E aí, você tinha outra dúvida da questão do ácaro, né? Eu vou aproveitar que ele dormiu ou tá mamando ainda? Ele dormiu ou tá mamando, Cris? Que, no caso, pode dar negativo Então, desse para caso, camarão. será que ela repetiu o exame do camarão? Porque talvez fosse negativo antes, eu não sei se ela repetiu depois quando ela começou a ver, porque você falou assim, ela tinha exames negativos e depois ela começou a sentir alguma coisa. Será que ela repetiu o exame? Eu não sei se repetiu, precisaria ouvir essa história direitinho. Então, pelo que eu entendi, depois que ela fez, que ela teve a reação, né? Ela fez o teste para vários e apresentou altíssimo para ácaros e negativo para camarão. E também fez o teste, o da pele. Esqueci o nome agora. Tem que ver até qual teste de pele ela fez, se é o prick teste, se ela fez prick teste, que é Eu o acho que é de o prick test. imediata, se ela chegou a Eu fazer um acho que prick foi o to prick prick, test. que é o de leitura imediata, mas usando o próprio alimento, ou se fizeram um PET teste, que seria de leitura tardia, que acaba nem sendo tão indicado aí para alergia alimentar, né, especialmente com reações imediatas. Mas assim, independentemente do teste, a clínica é a mais importante. Então, se ela teve desconforto com o camarão, isso precisa ser valorizado, não pode ser negligenciado. Quando a gente ouve essas coisas, assim, às vezes aparece na mídia, né, relatos de pessoas que morreram porque se arriscaram, mesmo sabendo que eram alérgicas, se arriscaram a comer, porque falavam, antes a minha reação era leve, eu não tinha, eu só ficava formigando a língua, e aí um belo dia resolveram comer, e não deu tempo de serem socorridos, né, já tem alguns relatos com camarão, isso chega a ser frequente, assim, né, relativamente frequente, porque às vezes, quando a pessoa é exposta, pode ter a presença de cofatores, e a gente discutiu sobre esses cofatores outro dia, né, a Bruna, nossa colega, ela falou muito sobre isso, o Foi. jejum, Sim. a prática de atividade física, a presença de uma infecção, o consumo de alguma medicação, anti-inflamatórios ou outras medicações, o consumo de álcool, enfim, então tem uma série de situações que podem funcionar como cofatores, e aí, num determinado momento, uma reação deixa de ser leve, pode ser né, pior, e de repente, se não der tempo de tratar, é ruim. Então, assim, eu acho que ela tem que investigar isso melhor. Mas por que seria essa relação do ácaro com o camarão? Porque a principal proteína presente no camarão, a principal proteína alergênica é a tropomiosina. A tropomiosina, ela está presente ali na casquinha do ácaro, também está presente na barata e está presente no camarão, né? Então, quando a pessoa é sensibilizada para tropomiosina, ela corre o risco de ter, sim, uma reação cruzada, né? Uma reatividade cruzada. Então, às vezes, ela é alérgica a ácaros e, de repente, tem essa reação com camarão. Mas tem outras pessoas que não, que têm, né, os exames para ácaro e toleram camarão. E tem pessoas que elas reagem a espécies específicas de camarão e não a todos os tipos. Por isso que eu falo que quando se trata de alergias IgE mediadas, precisa acompanhar com um alergista que seja experiente em alergia alimentar e que seja uma pessoa que
que seja corajosa, porque se ele tiver a coragem de chegar a esclarecer o diagnóstico por meio de um teste de provocação oral, é claro, não depende só da coragem do médico, depende de toda a estrutura que ele tenha para isso, né? Se ele tiver ambiente adequado para isso, aí sim ele consegue esclarecer qual que é realmente a alergia que a pessoa tem, né? Não vai fazer o diagnóstico com base em exames, mas sim na clínica. E o teste de provocação oral, ele vai servir justamente para isso, né? Você vai oferecer, a pessoa vai consumir o alimento, o médico vai oferecer, a pessoa vai consumir e aí vai verificar qual vai ser a reação dela, né? E aí, assim, a tropomioxina, ela está em maior quantidade até na casca, então também pode ser que dependa, não estou dizendo que quem tem alergia vai poder comer camarão sem casca, não é nada disso, pelo amor de Deus. Mas assim, talvez dependa também da forma como esse camarão foi preparado, a quantidade que ela comeu e que parte ela comeu para ter tido essa resposta aí. A gente sabe que a alergia ela não é dose dependente. Quando se fala em alergia, a gente vai fazer uma exclusão total do alimento, né, como recomendação. Mas é o que a gente fica pensando, poxa, mas por que que dessa vez teve isso? Por que que esse exame veio negativo? A gente precisa entender um pouco mais. Então, quando tem dúvida, a gente tem que ir lá fundo naquela história clínica e esclarecer. Isso é o mais importante, para essa pessoa não ficar achando que está tudo bem, que ela pode comer só um pouquinho de vez em quando, porque ela pode correr riscos. Pelo contrário, ela simplesmente falou: ah, não tem problema, agora eu sei que eu não posso comer, eu não vou comer mais. Mas aí, às vezes, não, com certeza, é importante saber a fundo qual foi o mecanismo que levou a isso, né? Até porque a pessoa que ela tem total consciência do que ela tem, ela que tem um diagnóstico bem esclarecido, ela dá mais importância para o tratamento, que no caso seria evitar comer. Então, vai ser uma pessoa que se ela sentar num restaurante japonês, ela vai dizer, olha, por favor, nada tem camarão aí? Olha, você não fritou no mesmo óleo do camarão, você frita o meu separado? Você sabe, quando vai tomar todos os cuidados que é para ela realmente não ter contato. Então, eu falo que o teste de provocação oral ele é bastante esclarecedor por conta disso, né? Porque, de fato, a pessoa ela consome o alimento e aí, quando ela tem a experiência de uma reação, ela fala, bom, entendi que eu realmente tenho que evitar isso. E aí ela leva mais a sério, né? E não fica também pensando em exames, porque às vezes tem pessoa que fala assim, ah, mas o meu exame veio baixo, minha alergia é leve, e isso não existe, né? A gente sabe que a clínica é que é importante e que alguns alimentos, elas têm maior relação com reações graves, né? Frutos do mar, amendoim, camarão, né? Amendoim são alimentos que a gente já fica, opa, mais cuidado aí, amigo, tá? Então, a gente tem que ter sempre essas atenções e seguir esclarecendo, né? Quando a gente entende a diferença das alergias alimentares, de cada tipo de reação e do potencial que cada alimento alergênico tem ali, a gente já consegue orientar de uma forma melhor, e inclusive essa questão da janela imunológica para dizer qual é o alimento que realmente vale a pena introduzir logo e qual você não precisa ficar nessa ansiedade toda. Né? Perfeito, Cris? Esclarecidas as dúvidas? Esclarecidas, sim. Não só esclarecidas, mas ainda aprendendo o que é mais correto, né? Apresentar e simplesmente a partir dos 6 meses. Não fechar essa janela. E seguindo num processo natural, né, de respeito ali da criança e dos hábitos alimentares da família, que esse é o mais importante, porque você vai ver lá naquela aula bônus que eu esmiuço bem os artigos, e na nossa aula que a gente vai ter ao vivo eu vou esmiuçar mais ainda alguns artigos que eles mostram isso, sabe, essa importância da dose oferecida e da manutenção desse alimento na dieta da criança.
aquele estudo que testou os alimentos aos 3 meses de idade, eles não tiveram tanta resposta quanto eles gostariam, porque eles tiveram dificuldade de oferecer os alimentos para as crianças nessa idade. E aí, aquelas que não conseguiram se manter no protocolo de ingestão semanal daquelas proteínas na quantidade determinada, elas não tiveram aquela mesma resposta de proteção, né, de não desenvolvimento da alergia, tá? E aí a gente vai esclarecer mais ainda, criticar esse artigo, porque eu acho que nos respalda bastante nas nossas condutas e nos ajuda a explicar para a mãe melhor sobre essa janela imunológica de uma forma que fique mais tranquila. Tá bom? Então, Cris, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua participação e dizer que é um prazer ter você no nosso grupo, você é super participativa, é muito gostoso ter ali a interação dos alunos. Agradeço por expor as suas dúvidas e a sua experiência também, porque você contribui bastante com a gente. Obrigada. Uhum. Obrigada. É muito prazeroso. As aulas são maravilhosas, o grupo é maravilhoso, as pessoas interagem bastante, tem sempre uma dúvida nova, um atendimento diferente, é muito enriquecedor, está sendo maravilhoso. Obrigada, Cris. Então tá bom, um grande beijo para você e fica Um bem com beijo. os seus pequenos. Um beijo, tchau. Tá. Gente, que delícia ter a Cris aqui nessa live. Olha, eu espero que vocês tenham aproveitado essa live aula sobre janela imunológica. Se ficou alguma dúvida, se tiverem comentários, vocês podem falar. Poxa, esqueci de tirar um print ali com a Cris, mas depois vou tentar tirar da reprise para poder registrar, postar nos stories. E quem esteve aqui, por favor, faça o convite para quem precisa saber mais sobre esse assunto. Vamos falar mais sobre isso, esclarecer mais sobre a alergia alimentar e trazer mais tranquilidade para as famílias.